Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Luigi Giovanni, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, a USP. Então, se ligue no canal, deixe seu like se gostar da entrevista, se inscreva, comente e compartilhe. Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência, estamos de volta hoje para entrevistar o professor Luigi Giovanni, do Instituto Oceanográfico, professor associado e pesquisador de produtividade CNPq. Tudo bem, Luigi? Tudo bem, e você? Joia, muito bom. Então, que bom que você está aqui com a gente no canal Abeco a Consciência. Então, já quero pedir para que as pessoas, se gostarem da entrevista, deixem o like, se inscrevam no canal, comente, compartilhe, isso é muito importante para ajudar a gente a seguir em frente. Luiz, a primeira coisa, eu queria saber de você, pedir para que você fale um pouco sobre a sua carreira profissional aí, para a gente conhecer um pouco mais do professor, do pesquisador. Bom, demanda engraçada. Bom, eu nunca teria imaginado de ser professor de oceanografia no Brasil, nunca. Eu sempre gostei desde criança de geologia. Eu ia passear pelas montanhas, lá na Itália com meu pai, achava as pedrinhas, achava os fósseis, as conchinhas antigas do Cretáceo e ficava lá falando para ele, conchinha, pedra, os cristais que se encontravam, e isso que me dava grande paixão desde que era muito pequeno. E depois da vida me levou até virar professor, nunca teria imaginado. Eu gostava muito da vida aplicada, da aplicação da geologia na vida de todo dia, de também testemunhos, porque era um jeito para a gente praticamente ir para trás no tempo através das várias camadas. Então, praticamente, é como uma máquina do tempo, praticamente. E sempre fiquei apaixonado por isso. Então, para mim, já desde 13, 12 anos, eu já sabia que queria ser geólogo. Já sabia. Já sabia um monte de coisas sobre os minerais, sobre as montanhas, como se formam. E já estava muito apaixonado por isso. E depois aconteceu que eu comecei a trabalhar com terremotos, com a geofísica, e comecei a fazer o doutorado também em geofísica, e com o mesmo método bem interessante de análise de terremotos e de linha sísmica junto, para fazer um modelo de velocidade complexo. Mas depois aconteceu um terremoto lá na Itália, e me mandaram a ver o vilarejo onde tinha acontecido esse terremoto. E isso foi muito abalhador para mim, foi muito pesado, porque eu entendi mais uma vez que os terremotos não eram a fonte, não era um perigo. O perigo era relacionado com as casas, as construções mal feitas. Então era, vamos falar, burrice do homem. Esse era o problema atrás. E sinceramente isso foi muito frustrante para mim. Então, não queria continuar a trabalhar com isso, me senti muito desmotivado e parei de trabalhar com... Na verdade foi assim, eu estava já no primeiro ano, mais que o primeiro ano de doutorado, e o meu orientador falou, olha, eu acho que a gente não vai muito bem para frente, não. Na verdade, eu falava. E eu falei, dá para modificar qualquer coisa. Então, falou, olha, vai lá, fala com esse meu amigo, vê o que acha, faz um campo com ele.
Eu fui lá, achei esse outro pesquisador, e a gente foi no campo, e depois de 3 meses já tinha uma publicação em JRL, muito legal, muito bonita, e me apaixonei pelo palomagnetismo. Então, de lá eu mudei totalmente, da sísmica, terremotos, mudei completamente e comecei a trabalhar com palomagnetismo. E em 2 anos terminei o doutorado e depois fui fazer um pós-doc na Califórnia, aqui, o primeiro laboratório de palomagnetismo, que agora não existe mais. E depois virei professor lá na Universidade de Western Washington, e depois fui fazer uma fellowship em Southampton, e depois cheguei ao Brasil. Então, uma história bem, bem legal. É legal. Você não é graduado em geologia ou oceanografia, como aqui nós temos essas linhas mais conservadoras, quem sabe, né? Você é graduado em ciências da terra, é isso mesmo? É geologia. É geologia. Na prática, é geologia. É uma coisa mas a particularidade, eu fiz o doutorado em geofísica. E lá na Itália não existe só uma universidade que faz geofísica, pelo menos naquele tempo. E a geofísica está dentro da física, então praticamente eu tenho um doutorado em física. Então a maioria dos professores era o único curso de doutorado onde você tem exame. Era muito duro, muito duro. Então a gente começou que me parece 32 alunos, a gente acabou 15. A metade não tinha passado nas provas. E quando você não passava na prova, não passava, saía do doutorado. Não tinha outra, vou fazer de novo o exame. Não passava na prova, saía do doutorado, perdia tudo. E era bem, bem pesado. Nossa, foram algumas rodadas de exame bem pesadas. Certo. Eu vou pedir para que você fale um pouco dessa história dos professores e pesquisadores que influenciaram a sua carreira de uma forma positiva, né? Então, eu sei que você formou lá na graduação em Roma Tri, né, a Romanina, chamada, né, a mais nova das universidades. Eu tenho uma grande colega lá, que não sei se foi sua professora, a doutora Elsa Ghiozzi. Claro, conheço muito, muito bem. Então. Mas conte um pouco de alguns nomes de pessoas que influenciaram aí a sua carreira, Luigi. Bom, com certeza na minha carreira a primeira pessoa foi meu pai, porque meu pai sempre me incitou a ver, além das perfis bonitos das montanhas, tinha outras coisas. As montanhas tinham se formado na história, com a evolução tectônica. Então, ele sempre me deu vontade de entender como se formavam as montanhas. E logo depois eu me aproximei muito de um outro pesquisador, um professor muito importante, Antonello Angiolucci, um professor de Sapienza em Roma, especializado em carbonatos. E nada, desde que eu era criança e que eu encontrava ele em casa, eu depois comecei a frequentar ele na universidade. E eu ia na sala dele, conversava com ele, ficava apaixonado pelas coisas que ele me mostrava, me contava. Era muito bacana. Ele me fez apaixonar pela parte, vamos falar, mais de pesquisa da geologia. E depois os professores lá de Roma Tre, entre cui Domenico Cosentino, que é o marido da Elsa Ghiozzi, meu professor de geologia regional. Nossa, até hoje a gente se vê, se encontra e tem um sentimento muito grande por ele. É uma pessoa maravilhosa, com uma sabedoria enorme. Eu lembro a primeira vez, nunca vou esquecer. A gente tinha que começar a primeira aula.
Eu estava lá fora com os meus outros amigos de turma, fazendo bagunça. Você sabe as babaquices que se faz lá aos 20 anos? Empurrando um com o outro, xingando um com o outro, não sei, fazendo coisas engraçadas. E tinha um menino que eu não conhecia perto de mim. E eu tava lá, eu falei, bom, mas agora que tem o professor Cosentino, eu não conheço ele, qual é? E ninguém sabia. E no final, o menino, enquanto a gente fazia bagunça, era ele o professor. Mas porque ele tem um jeito muito juvenil, muito jovem, ele parece um jovem, ele é muito tranquilo, muito sossegado, ele é muito relaxado. Nossa, a gente ia fazer campo, a gente foi nas Alpes, fui na Sardinha com ele. Nossa, maravilhoso, super engraçado, mas no mesmo tempo super profissional. Quando tinha que ir lá fazer o campo, fazer o estudo, não saía de uma linha, nada, uma vírgula, era perfeito. Mas quando que tinha que beber, se divertir, nossa, nossa, para mim foi uma referência enorme, e ainda é, porque de verdade é um pesquisador totalmente de grandíssimo respeito. E depois fui o meu orientador da minha tese, da graduação, Capelli, Giuseppe Capelli, e ele também é uma pessoa muito doce, muito profissional, mas ao mesmo tempo muito humana, muito parceiro, e que era professor de geologia aplicada, que eu sempre gostei dessa parte aplicada. E nada, eu sempre pensei que ia sair da universidade e ia trabalhar na aplicação, como muitos dos meus outros amigos trabalham com geologia aplicada, sendo empreendedores, construindo, fazer avaliação de impacto ambiental, todas essas coisas que eu sempre gostei muito. E agora, de outro lado, eu estou voltando também a fazer um pouco dessas coisas aqui no Brasil. E nada, foi uma coincidência que eu depois fui contratado para desenvolver um software em Milão, passei um tempo lá, gostei, voltei em Roma, eles gostaram do que eu estava fazendo, me deram para desenvolver mais coisas, estudar mais o catálogo de terremotos na Itália, comecei a trabalhar com isso, eles gostaram muito, comecei a achar algumas coisas interessantes nas frequências dos terremotos, detectar algumas coisas bem... Comecei a trabalhar muito com análise de sinal, e que começou a ficar de verdade a coisa que eu gostava mais naquele tempo. E até aquele evento que aconteceu lá com os terremotos, que me fez completamente mudar e comecei a trabalhar com palomagnetismo. E trabalhando lá com terremotos, gostei muito de trabalhar com Claudio Chiarabba, que com certeza foi uma pessoa muito bacana para trabalhar junto, me ensinou muita coisa. Outra pessoa que era quando você, depois do trabalho, era a pessoa mais divertida. Ia para ir para congresso com ele, você não parava de se divertir, mas depois, quando tinha que apresentar, era um gênio, genial. E, então, essas são as pessoas que mais me deixaram um bom referimento. E depois, com certeza, Fábio Florindo, que foi o meu orientador durante o doutorado, e foi muito legal, aprendi muito de como trabalhar sempre nessa forma de excelência. E depois nos Estados Unidos, mais que tudo, com o Gary Acton, acho que ele foi uma boa referência para mim, ele me ensinou, me refinou a capacidade de observar, de descrever a natureza, os eventos, e de ser um cientista melhor. E com certeza ele deixou comigo um bom referimento. E no final, eu acho Andy Roberts, que foi o último meu grande mentor. Ele, mais ainda, é um nome de grandíssima referência, e mais ainda me ensinou a
a ser de verdade, a tentar de sempre de ir para cima de qualquer coisa, tentar de sempre de entender as coisas com mais profundez, com mais coração, com mais detalhe. Então eu aprendi com ele a ser muito detalhista, muito preciso, é uma pessoa muito que eu ainda estimo muito, e com certeza aprendi muito com ele, muito. Joia, Luiz. Tá certo. Essa questão, essa pergunta é mais porque nós temos um cunho aqui de curadoria da memória científica, né? Então é importante lembrarmos aí algumas pessoas que influenciaram nossas carreiras e que foram e ainda são referências para nós, para a nossa vida, né? Na sua fala, Luiz, você é um pesquisador relativamente jovem, né? E já com uma bagagem muito ampla, né? Isso daí fica notado, mesmo disponível aí nas suas publicações e no seu currículo, né? Mas você, na sua fala, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, dos trabalhos de campo, né? Eu queria perguntar para você, que é um estudioso da natureza, dos processos geológicos, enfim, dos processos oceanográficos, geofísicos. Qual a importância de um trabalho de campo nessa área? Eu sei que hoje nós estamos aí num momento de exceção, numa pandemia. Você tem alguns projetos muito importantes que nós vamos comentar ao longo da entrevista, né? Mas eu queria aproveitar para colher essa informação, esse ponto de vista seu, da necessidade de nós, formadores de recursos humanos hoje, e que fomos formados no passado, mas a necessidade dos trabalhos de campo. Para que esses trabalhos de campo servem? Então, para mim, eu acho que 90% do que aprendi na geologia, aprendi no campo. Eu era aquele aluno chato que fica fazendo, por que isso? Por que isso? Eu sempre fui assim. Quando eu era com meu pai, a gente ia... Eu lembro, a primeira coisa que eu era criança, eu falei para meu pai, mas o que acontece no Sol? O Sol queima. Bom, mas se está no espaço, não tem oxigênio, o que está queimando? E meu pai ficou lá, putz, agora que eu vou responder para esta criança chata? Eu fazia sempre perguntas chatas, sempre. E os professores, no final, de um lado gostavam, mas no final eu comecei a fazer perguntas também que ajudassem na explicação. E quando eu estava no campo, nossa, eu amava, eu ficava maluco de fazer um monte de perguntas, de querer entender tudo. Sempre fui o estímulo maior, porque quando você está no campo, você vê as coisas, você vive as coisas. Então, do ponto de vista geológico, o campo é de verdade importantíssimo, importantíssimo. Agora, do ponto de vista oceanográfico, um oceanógrafo, o geólogo, é mais difícil. Por quê? Porque você usa sempre equipamento, instrumento que te permite de entender o que está lá embaixo. Mas você, na verdade, não vê. Até você não mergulha, você não vê, ou tem um ROV, você não vê exatamente o que está lá embaixo. Então, você sempre usa equipamentos que pode ser um multifeixe, um sistema de sísmica, ou também um testemunho que te mostra o que está lá embaixo. Tá? Você não tem uma... Então, você sempre vê lá a lâmina de água, o mar maravilhoso, que cada hora muda, cada hora tem um aves diferente, umas ondas diferentes, um sol diferente, uma cor diferente. Mas embaixo é sempre igual, você não sabe o que está lá embaixo. Um exemplo é a elevação de Rio Grande. Você fica lá uma semana de mar para chegar a um posto que está no meio do oceano e alguém te fala, aqui embaixo, 600 metros, tem a elevação de Rio Grande. Fala, bonito. Então, mas você está em um lugar incrível, que claramente ninguém viu, porque está tudo lá embaixo do mar. Então, mas quando você participa
desses cruzeiros, dessas explorações, expedições. É uma aventura. Se você tem uma relação, se gera uma relação com os participantes única, onde você, de verdade, vira parceiro, amigo para sempre das pessoas que estão no navio junto com você. E do outro lado, você aprende a lidar com os problemas reais. Então, tentar de entender as pessoas, tentar de entender as estruturas profundas, por que as coisas funcionam daquele jeito, por que aquele dado não está saindo bem, por que aquele dado está saindo bem. Um monte de coisas que na teoria você pode estudar muito, mas no momento que você faz as coisas, você vive a coisa e você entende muito melhor. Mas não é, no final, em laboratório, a vida de laboratório também é uma experiência muito bacana. E eu tenho um laboratório muito legal, onde tem uma turma de alunos excelente, todo muito animado, tudo muito empolgado em trabalhar, entender. E o instrumento para entender o que acontece no mundo, e no fundo do mar, e nas montanhas, a gente usa vários proxy para entender o que acontece. Então, também no laboratório é uma experiência incrível. Certo. E nós vamos falar nesses dois assuntos, sobre o laboratório e sobre a elevação de Rio Grande, né? Mas, antes de continuarmos, Luigi, você escolheu o Brasil e a Universidade de São Paulo, né? O Instituto Oceanográfico. Qual foi essa... Você já tinha alguma ligação com o Brasil? Qual foi essa atração por aplicar e se juntar a nós aqui no Brasil para fazer pesquisas oceanográficas? Esse é um período triste para fazer esta pergunta. Mas, bom, naquele tempo eu jogava capoeira, amava música brasileira, Marisa Monte, Chico Buarque, nossa, sempre amei, muito antes de... E comecei a ter relações e trabalhar com a Petrobras, desde 2006, 2007, foi 7 anos. E nessa relação eu ia muito bem, eu tinha muito respeito, a gente tinha muito colaborações produtivas, não só do ponto de vista científico, mas eram muito construtivas. Então, achei pesquisadores de grande interesse para trabalhar muito bem. Mas você então, trabalhava em parceria com a Petrobras já no Brasil? Desde que eu estava na Itália, já comecei a ter relações com a Petrobras. E depois, quando estava nos Estados Unidos, com pós-doc também, e na Inglaterra. E que se finalizaram quando, no 2010, se abriu o concurso aqui na USP, no Instituto Oceanográfico, e o professor Michel me contatou, eu fui muito feliz, conheci, gostei muito dele, e a gente se deu muito bem, e claramente a Petrobras foi quem me mostrou que tinha esse concurso, me falaram, você pode participar, se você consegue esta posição, a gente vai conseguir fazer projetos muito legais para o futuro, tem muita coisa para ser feita. Então a coisa funcionou muito bem. Na verdade, hoje como hoje, eu trabalho muito com a Petrobras e estou muito feliz com essas colaborações. Então, tudo que eu esperava de conseguir ter um laboratório de verdade único no mundo, tanto do ponto de vista de laboratório, tanto do ponto de vista de equipamento para levantamento in situ, então geofísica, marinha. Estou muito gratificante de ter conseguido esse equipamento, que com certeza não tem outro lugar no mundo que teria conseguido todos esses equipamentos em um tempo assim curto. Tudo equipamento state of the art, equipamento que
que poucas universidades no mundo conseguem. Somente um ou dois desse equipamento ficariam referência para um laboratório de referência na Holanda, na França, nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 10 equipamentos e são todos de state of the art. Então, a gente consegue trabalhar muito, se divertir muito pelo Brasil com esses equipamentos. Tem muito para fazer, tem muito para descobrir e tem muita possibilidade aqui no Brasil. Legal. Então, Luigi, hoje em dia, quais seriam as suas principais áreas de atuação? Né? Dentro aí da oceanografia e da geofísica marinha, principalmente. Sim, bom, com certeza eu nasci geólogo, desenvolvi como geofísico e terminei como paleomagnetismo. Então, continuo trabalhando sempre com paleomagnetismo, que é a disciplina, a matéria que mais conheço e que sou mais referência. Mas também gosto de trabalhar com outras partes da geofísica e da geologia, claramente, tentando de juntar. Eu uso essas várias ferramentas que tive a possibilidade de aprender durante o meu crescimento, que são XRD, XRF. Quando estava já em Roma 3, trabalhei muito com esses instrumentos. E então, estou tentando de usar todo esse meu conhecimento para integrar e para gerar um conhecimento acima, juntando as propriedades magnéticas, junto com a geofísica, junto com as características mineralógicas do sedimento. E é para isso que eu acho que o que a gente está desenvolvendo, espero que seja uma coisa diferencial, uma coisa nova, única, e fundamentalmente eu me diverto. Para mim, o meu trabalho é uma diversão. Eu faço para me divertir. Eu gosto do que eu faço com paixão, porque eu gosto mesmo. Não faço só para chegar no final do mês com salário ou para ser melhor dos outros. Com certeza tem um monte de pesquisadores muito melhor de mim, muito mais inteligente de mim, muito mais geniais de mim, que sabem muito mais. Então, eu tenho que sempre aprender dos outros. Eu gosto muito de colaborar com as outras pessoas, porque a gente tem que só aprender dos outros. Eu sempre fico aprendendo de todos os pesquisadores que trabalham junto. Então, para mim, é fundamental a colaboração, é o coração da pesquisa. Eu sempre ensino para meus alunos a trabalhar junto, a compartilhar conhecimento. Porque no momento que você compartilha o que você sabe, você sempre ganha do outro, mais ainda. Então, criar um grupo de trabalho, é assim que se trabalha bem. Se vai num cruzeiro, todo mundo junto, todo mundo se compartilhando. Um cruzeiro, que vai lá, 1, 2, sai, eu ganhei e fiz uma publicação, mas de você, em cima do que você foi lá fazendo. É vergonhoso. Vergonhoso, é anti-científico, é anti-moral, é antiético, por quê? Porque no momento que você vai junto, participando de um cruzeiro, você compartilha com todo mundo o seu conhecimento, o seu trabalho. Isso tem que ser, de qualquer forma, minimamente gratificado. Então, tem que sair, eu faço questão que os primeiros trabalhos que se sai de um cruzeiro, todo mundo tem que participar como autor, porque todo mundo participou. Um consertou o computador, outro possibilitou a medida com magnetômetro porque jogou o magnetômetro. Outro consertou uma outra coisa. Cada um participou de uma forma diferente. É pesquisa. Tudo isso é pesquisa. Mais ou menos, tem sempre alguém que trabalha mais, tem sempre alguém que trabalha menos. Importante é que cada um faça parte da pesquisa.
Muito legal. Eu acho mesmo que é importante essas redes, é importante passarmos essas noções de parcerias, colaborações, ética, né? Então, bem, bem propícia essa sua fala. Luigi, você é uma das autoridades principais de paleomagnetismo marinho, né? No ambiente marinho. Você explica para nós um pouco, em poucas palavras, o que é essa técnica, né? O que vocês visualizam quando aplicam ela no ambiente marinho, né? Qual é a função principal da aquisição dos dados de palemagnetismo e da utilização, da aplicação desses dados? Sim, bom, não é assim simples assim, que dá para falar em 5 segundos, porque um pouquinho algumas imagens ajudaria, mas tudo bem. É praticamente o que a gente faz. Dentro do sedimento existem pequeníssimas partículas magnéticas. Essa vem do continente, elas se podem formar no sedimento após a deposição, então são secundários, mas elas também podem se formar, essas pequenas partículas magnéticas, por causa de algumas bactérias. Tem algumas bactérias que também produzem partículas magnéticas. Essas partículas magnéticas que podem, normalmente, também se for muito, muito pouco, a gente consegue estudar e caracterizar essas partículas. E a caracterização dessas partículas faz entender qual é a origem dessas partículas e faz entender um monte de coisas. A gente usa esses pequenas bússolas, essas pequenas imã que está dentro do sedimento para várias coisas. Entre todas, a primeira mais interessante é a datação. Porque o campo magnético da Terra, não vou entrar em detalhes, mas ele sofreu, no longo da história, inversões, tá certo? E essas inversões, quando acontecem, elas ficam mudando a direção de alinhamento dessas partículas. Então, quando a gente tem um período normal, vamos falar positiva, as partículas se direcionam toda naquela posição. Quando acontece uma reversão, então o campo magnético do outro lado, elas se direcionam do outro lado. Então, praticamente, estudando o sedimento e a polaridade magnética, a gente consegue detectar as fases de polaridade positiva ou negativa no passado. E isso é fundamental para determinar o tempo geológico. Então, é um método datacional muito importante, mas, no mesmo tempo, como eu já falei, tem algumas que são primárias, que vêm dos continentes, que são levadas pelos rios, por exemplo. Né? E cada uma tem algumas características diferentes, algumas têm mais titânio, e outras têm mais quartzo, tem várias características dessas partículas, maiores, menores, a gente consegue detectar a dimensão. Então, caracterizando esses processos, a gente consegue entender como elas se formaram, como elas se depositaram, o que aconteceu nesse sedimento. E quando a gente depois detecta também essas bactérias magnetotáticas, que são essas bactérias que produzem grãos magnéticos dentro do sedimento, a gente consegue entender algumas características mais particulares do sedimento, que são características dessas condições. Então, as propriedades magnéticas são muito importantes para reconstruir as condições evolutivas e ambientais da fase sedimentar. Tá certo? Então, a gente nunca chega a falar de fase palomagnética, não existe. Mas é um parâmetro importante. Entre todos, provavelmente todo geólogo, todo sonógrafo conhece a suscitividade magnética. Suscitividade magnética é um parâmetro fundamental, muito fácil para medir, rápido, econômico, não destrutivo. Então, uma coisa muito bonita é que todas essas medidas palomagnéticas não são destrutivas. Então, você me dá uma caixinha cheia de sedimento
eu faço lá as minhas medidas e te devolvo a caixinha inteira. Não mexi em nada. E quando a gente começa então a falar de um poço da Petrobras, poço da IODP na Antártica, cada testemunho custa milhões. É um valor inestimável. Então, o fato de fazer uma medida e não destruir a amostra, devolver a amostra para quem te entregou a pesquisa, te pediu a pesquisa, é muito importante. É muito importante porque na mesma amostra depois você pode fazer a geoquímica, mineralogia, isótopos, pode fazer um monte de foraminífero. Então, normalmente, o paleontologista é aquele que recebe primeiro as amostras. Porque a gente respeita as amostras, a gente não mata, não destrói a amostra fica a mesma. E, então eu gosto muito dessa disciplina, que é um pouco particular, e a gente tem que interagir muito com os outros pesquisadores, porque sozinhos a gente não consegue falar tudo, a gente precisa de algum referimento micropaleontológico, por exemplo, as biozonações de microforaminífero, nanoplâncton, são fundamentais para a gente detectar em qual fase de polaridade magnética a gente está. E outros parâmetros mineralógicos, sedimentológicos, geoquímicos, são fundamentais para a gente entender quais são os processos que estão acontecendo naquele sedimento. Então, tem que fazer uma integração. Então, é uma brincadeira bem legal, e cada vez fica mais complexa. Eu gosto de coisa complexa. Legal. Luigi, tu falou das perfurações, né? E você já teve a oportunidade de participar de algumas expedições do IODP, né? Então, inclusive, você é um dos representantes do comitê da CAPES do IODP no Brasil. Você pode falar um pouco o que é o IODP, como são essas expedições e qual é a importância científica para o Brasil e para o mundo? Uhum. Então, a IODP é um programa nascido nos anos 60, inicialmente Estados Unidos e Rússia. Depois entrou também Inglaterra, Alemanha, e no final agora tem praticamente o mundo inteiro. É o único programa que funcionou nos últimos 50, 60 anos, faz um pouco a conta a vocês, sem parar. Eles nunca pararam, nunca tive pausa. Então, ele é um programa internacional, enorme. E fizeram entre as descobertas maiores no âmbito oceanográfico e geológico. Tectônica das placas, rift oceânico, nanoplâncton, foram descobertos com a IODP, foraminífero, evaporito no Mediterrâneo. Posso continuar para meia hora. Quantas descobertas? Bactérias nos sedimentos, rochas, calor dentro das rochas, geotermia. De verdade, posso continuar para muito tempo. As descobertas é enorme. Existem centenas de publicações na Nature, na Science, por ano, que saem em relação às pesquisas da IODP. Então, de verdade, é um poço de dados, de informações enorme. O que faz a IODP? International Ocean Discovery Program. É o programa mais antigo de pesquisa. É um grupo de pesquisadores do mundo inteiro. Tem um brasileiro, tem um italiano, tem 2 ingleses, 4 americanos. Americano porque são aqueles que participam mais com recurso. Tem um indiano, um chinês, um australiano, o mundo inteiro. E os melhores para cada cruzeiro. Eles escolhem os melhores. E você vai lá naquela área, Costa Rica, Maldivas, Austrália, Antártica, Brasil. Você vai lá e você participa para 2 meses, fechado no navio, trabalhando 24 horas, 12 horas de repouso, claro, mas 12 horas por dia, trabalhando naquele testemunho. Fazendo medida, fazendo relatório, o grupo de pesquisa inteiro junto.
todo mundo junto. E você aprende muito, porque você vai lá, me mostra aqui esse foraminífero, esse mineral que você encontrou aqui, vamos ver quanto é o valor de pH aqui. Tem uma interação, todo mundo fazendo pesquisa, todo mundo tentando de entender o que acontece. Você vive aquilo, você sai mais testemunhos, não sai, saiu a lama, saiu a rocha, saiu o basalto. É muito, muito legal, muito legal. E você aprende muito, tanto do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista pessoal. Os amigos que você faz lá no navio, fica amigo para sempre, tá? Então, é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Do ponto de vista acadêmico, didático, é excelente. E o Brasil faz parte da UDP desde 2012. Agora, durante a pandemia e com outros problemas de recurso, a gente ficou em pausa, mas não estão acontecendo agora cruzeiro por causa da pandemia mesmo. Então, a gente está também nessa fase de sorte. E agora vão acontecer os cruzeiros aqui no Brasil. Eu sou coordenador de uma série de furos que vão acontecer no Ceará, na frente da margem equatorial, na frente de Fortaleza, Ceará. Mas vai ter algumas que estão no Amazonas, outras no Pernambuco e outras em Pelotas. Essas pode ser que no futuro vai ter também outras. Não é assim complicado. Pode fazer um pedido, se faz um estudo complexo, muito bem feito, tem que ser muito rigoroso. Eles são muito rigorosos. Tem um grupo de centenas de pesquisadoras no mundo inteiro que se reúnem cada 6 meses para avaliar os projetos. Então, é uma avaliação extremamente pesada, que acontece em vários anos. Em várias etapas, uma vez que você passou todas as etapas, você é aprovado. Agora a gente tem aprovadas essas 4 expedições e a gente vai fazer estudos importantíssimos. Amazonas, todo mundo sabe a importância da Amazonas e da história estratigráfica, geológica da Amazonas. Então, entenderam como o Amazonas se formou, a importância climática da Amazonas no passado é muito importante. A margem equatorial, sim, também, porque é o lugar onde se divide a corrente que vem da África, que vem da África do Sul, bate contra o leste. Então, tem toda, ele é praticamente a corrente que gera a MOC, que é o que praticamente gerencia o clima hoje em todos os países atlânticos. Nasce tudo daquela região. Então, estudar o clima, as mudanças paleoceanográficas e estratigráfica da evolução da margem equatorial é estratégico. Pernambuco também, mas que tudo porque aquela área foi a última área de quando se abriu o Atlântico. Então, vai se tentar de entender também como foi a fase final de abertura do Atlântico. Isso é de grandíssimo interesse também. E depois Pelotas. Em Pelotas vai ter um estudo mais de detalhe para estudar a formação de alguns gasidrados, que são algumas estruturas cristalinas particulares que se formam em umas condições muito particulares de temperatura, de pH, de pressão. E praticamente é um gelo, mas esse gelo tem capacidade é um hidrocarboneto, então a gente pode queimar. Então tem um potencial energético muito importante. Tem países como o Japão, Índia, que estudam muito esse tipo de hidrato, esse tipo de energia, para ver como pode ser usado para fins econômicos. E tem várias áreas no Brasil que tem essa potencialidade. Então, o que vai se estudar é melhor essa formação de gás hidrado nessa área de Pelotas. Então, claramente, eu espero que vocês entendam quanto é importante para a sociedade entender as fontes energéticas, a evolução da corrente e mudanças do clima, e também as mudanças, o que aconteceu na abertura do Atlântico, porque a abertura do Atlântico foi o período que se formou
o petróleo do pré-sal. Então, a gente tem que entender muita coisa de quando se abriu. Então, todos esses fatores são fundamentais para a sociedade. Então, a gente conseguindo participar desses cruzeiros, fazendo esses cruzeiros, a gente vai ter um conhecimento muito melhor de como usar a energia, de como a energia que a gente usa pode impactar melhor no ambiente, e em relação com o que aconteceu no passado das mudanças climáticas. Então, entender as mudanças climáticas do passado é fundamental para a gente reconstruir o que vai ser o futuro. Bacana. E lembrando que tudo isso necessita de um investimento, né? E a CAPES tem colaborado de forma efetiva para que o IODP se concretize no Brasil, né? Que possibilite que pesquisadores brasileiros embarquem frequentemente nas expedições do IODP ao redor do mundo, e agora, o pioneiro, trazendo o IODP para fazer perfurações na Marte continental brasileira, né? Então, isso mostra o progresso, a capacidade dos pesquisadores, vocês envolvidos aí na linha de frente, principalmente, e possibilita aí uma abertura muito grande em termos científico e tecnológico. Luiz, você também coordena agora um projeto que tem relações climáticas, como você já apontou, né, das monções do Atlântico Sul, né? Então, esse é um projeto grande que você vem liderando, e, como você disse, tem vários parceiros, várias instituições, universidades ao longo do litoral brasileiro, praticamente todo. Que projeto é esse? Eu sei que o financiamento, parte desse financiamento, ou boa parte do financiamento, é da FAPESP, da Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, com o apoio da USP, né, em relação à utilização e empregabilidade dos navios oceanográficos, né? Mas qual é esse projeto? Como surgiu essa ideia? E o que vocês vislumbram em termos de ganho de tecnologia e conhecimento científico? Explique um pouco, por favor. Então, esse projeto nasceu porque a gente estava precisando de entender várias coisas que acontecem aqui no Atlântico, que a gente ainda não tem uma visão global. Então, tem algumas informações pontuais, isso acontece aqui no Rio São Francisco, isso acontece aqui em Natal, mas uma visão, e ainda a gente está muito longe para ter. Então, tem alguns fatores que são de interesse global. Então, como o que eu falei, a MOC, que nasce aqui no Brasil e influi no clima de todo o hemisfério norte fortissimamente, Estados Unidos, Europa. Na verdade, não se sabe como se gera aqui no Brasil. Então, tem ainda muito para ser estudado, muito para ser estudado. Então, a gente se juntou com vários pesquisadores do Brasil inteiro e montamos esse projeto. Recebemos o suporte da FAPESP, muito importante, permitiu de adquirir novos equipamentos, state of the art, e de criar, juntar todo esse grupo de pesquisadores. A gente tem apoio da USP, tem apoio da Marinha, que através da Petrobras providencia o óleo, diesel, para os navios navegar. E a gente pretende, como a pandemia terminar, sair com nossos cruzeiros e estudar praticamente todas as margens brasileiras e entender melhor a evolução, tanto do ponto de vista de variações do nível do mar, tanto do ponto de vista de correntes. E como essas correntes, depois o que a gente quer fazer no final é correlar a movimentação dessas correntes, paleocorrentes também, então no passado, com as mudanças climáticas também atmosféricas no continente, que a gente tinha já alguns conhecimentos através de dados nas cavernas, nas grutas. Então, através dessa comparação, a gente quer estudar o que é chamado monção brasileira.
que faz parte do sistema monzônico global. É uma monção diferente, mas tem uma grande importância. É praticamente o que faz se que a região, por exemplo, de São Paulo, que é uma área que, na teoria, deveria ser desértica, em relação com a posição geográfica, mas é muito rigorosa verde. Por quê? Porque existe um rio de umidade que sai do Amazonas e chega até o sul do Brasil. Então, aqui a gente entende quanto é importante esse tipo de estudo também para, vamos falar, o agronegócio, que é o grande pilar da economia brasileira, hoje como hoje, das commodities, depende da circulação oceânica, depende da umidade que sai do mar, que passa através da Amazonas e se mantém através da Amazonas. Então, se a gente corta a Amazonas, a gente não vai ter mais essa conservação desse rio de umidade que sai do mar, lá da margem equatorial, e que desce até o sul do Brasil. A gente corta a árvore e corta esse rio. Não chega mais água. Não chega mais água às plantações de milho, as plantações de soja. O agronegócio vai falir. Eu tenho uma bateria 5%. Como a gente faz? Bom, e é muito importante, e é isso que você falou sobre a agricultura, né, que envolve aí o agronegócio. Esses rios, quando você fala, na verdade, muito é a umidade atmosférica, né, que você está se referindo, é a umidade trazida pelas nuvens e pelo sistema de interação atmosférico, né, de instabilidade atmosférica. Então, nós temos alguns trabalhos antigos clássicos aí da professora Maria Leia Salgado Laboriou, que analisou a distribuição de pólen e esporos e que detectou, talvez seja uma das grandes que detectaram esse trajeto da umidade, né, pelo sistema amazônico. Essa ressalva que você fez da preservação das nossas áreas, ela é extremamente importante, né? Em todos os momentos nós estamos tentando destacar aqui no canal Abeco Consciência a importância da biodiversidade, da preservação, para não somente para o nosso conforto e nossa segurança alimentar, mas também para as próximas gerações que estão vindo aí, que vão depender desse ambiente. Então, nós temos aqui no canal algumas entrevistas muito interessantes que tocam nesses aspectos, né? Então, falam da importância dos recursos hídricos, falam da importância da agricultura, dos solos e dessa capacidade de resiliência do ambiente, e aí você reforça aí, incluindo o sistema oceânico, né, de controle do clima, não só no Brasil, mas no planeta, né? Lembrando que os oceanos são os grandes responsáveis pela liberação de oxigênio para a atmosfera e da umidade, né? Então, eles são os grandes responsáveis pelo controle climático. E as florestas, obviamente, ficam responsáveis pelo microclima de cada uma das áreas. Então, muito legal esse apanhado que você fez, Luigi. O Luigi caiu, levantou. Luigi, você esteve na elevação do Rio Grande, né? E desenvolve algumas pesquisas lá. Então, já teve aqui no canal um pouco explanando sobre a elevação do Rio Grande, mas eu queria que você desse o seu ponto de vista sobre a importância dessa elevação, que fica lá no meio do Oceano Atlântico, na parte sul do país, né? E quais seriam as perspectivas aí de exploração dessa área? Lembrando que exploração é diferente de explotação,
né? Explorar é conhecer, descobrir, fazer investigação científica. Explotar é retirar bens minerais ou, enfim, né? Utilização do solo, dos recursos. Mas nessa exploração, quais seriam aí as suas grandes questões exploratórias dessa área da elevação do Rio Grande? Bom, eu não sei como cheguei a trabalhar na elevação de Rio Grande, mas achei uma área extremamente interessante. Mais que tudo, porque no longo da história do Atlântico representou primeiro uma barreira à formação dessas bacias internas pseudo-evaporítica, lacustre, no começo da formação do Atlântico. Então, já naquele tempo, tinha uma função extremamente importante, porque era uma área emersa, ela era uma barreira à circulação aberta dentro do Atlântico. E, sucessivamente, ele apresentou também uma área, uma elevação, uma grande produção de carbonato por um grande período. Então, tem uma estrutura carbonática enorme, vulcânica também. Então, ela apresenta uma grandíssima quantidade de incógnita. É uma área extremamente complexa, com pouquíssimas informações até hoje, que precisa de mais estudos, que precisa de mais entendimento. E é um fator também muito interessante é a presença de crostas polimetálicas que se formam através de interação entre processos químicos e processos bióticos. Então, tem bactérias, tem substâncias vivas que estão em cima dessas crostas que permitem elas se crescerem. Então, são rochas vivas, praticamente. Mas elas crescem muito devagar. Mas são rochas vivas que têm uma característica única, porque elas são um concentrado de metais. E esses metais não são metais qualquer um. São metais raríssimos. São metais que na crosta são extremamente difíceis e complexos para serem achados e extratos. E são as famosas terras raras. As terras raras hoje representam uma niche econômica muito importante, porque hoje se fala muito de green economy, de nova tecnologia, celulares, energia solar, energia eólica, todas as novas tecnologias, todas as novas baterias, todo novo sistema tecnológico de energia e mesmo de comunicação depende das terras raras. Essas terras, aviões também, carros, tudo, hoje como hoje, tudo depende estreitissimamente das terras raras. E hoje, como hoje, o único grandíssimo produtor dessas terras raras é a China. A China não tanto porque eles têm mais terras raras no território deles, mas mais que tudo porque eles são mais usam processos mais agressivos ambientalmente para a extração dessas terras raras e conseguem criar essas terras raras com mais pureza, então do ponto de vista metalúrgico. Mas são também processos extremamente poluentes. Então, para você ter uma quantidade boa dessas terras raras, você tem que destruir montanhas e montanhas, com um impacto ambiental terrível. Então, essa aqui é a fase atrás do que se fala de green economy. Tá? Então, se a gente imagina que poderia usar essas crostas que tem um concentrado dessas terras raras, e pode ser que a gente consiga achar um método de extração metalúrgico com menos impacto em cima dessas crostas, a gente poderia ter novas tecnologias mais baratas, com impacto ambiental de verdade melhor. Então, é de grande interesse o estudo
de como essas crustas se formam, como se formaram, a potencialidade metalúrgica, a potencialidade tecnológica e quais são os impactos ambientais de tudo isso. Então, a elevação representa um pouquinho esse lugar, porque é uma área enorme, grande, mais ou menos quanto a Espanha, e que é praticamente quase toda coberta dessas crustas, de várias qualidades. Algumas são boas, outras não são boas, outras são ruins para ser extraídas, outras são boas para ser extraídas. Tem muito para ser estudado, para ser avaliado, para ser implementado. E, claramente, a gente, no final, tem que avaliar, tem que decidir. Vale a pena de explorar esta região, sabendo que os impactos ambientais vão ser isso, e que o retorno econômico, tecnológico vai ser isso. Vale de verdade a pena? Isso tem que ser avaliado pela sociedade, mas hoje como hoje a gente não tem esses dados. A gente não sabe nem qual é a potencialidade, nem qual vai ser o impacto. Então, a gente tem uma falha de informações no meio de tudo isso. Então, é preciso fazer muita pesquisa nesta região. Então, o que me movimenta mais que tudo nas minhas pesquisas é o entendimento do ambiente, para a preservação do ambiente, mas uma preservação inteligente, uma preservação onde o homem atua como indivíduo com sabedoria maior. A gente não pode continuar ir no ambiente e usar o ambiente que foi dado pela natureza, é de todo mundo. A gente não pode usar esse ambiente em forma privada. Eu quero extrair, vou lá, eu vou extrair. Mas aqui gera economia. Sim, mas gera economia para quem? Primeiramente, para o privado. Segundo, para um grupo de pessoas, ou uma população, para um limitado tempo. E isso é verdadeiramente inteligente? Eu falo, por exemplo, o Líbano. O Líbano é um país mais que tudo desértico. Tem pouco árvores, é um deserto, tá? Qual é a imagem do Líbano na bandeira? Uma árvore. Por quê? O cedro libanês. Bom, Líbano, como toda aquela região, Síria, Israel, Egito, eram tudo uma floresta uma vez. Quando os romanos chegaram lá, os gregos romanos chegaram lá, sabe Ibéria que significa? Ibéria significa terra dos árvores. Você foi na Ibéria, você foi na Madrid, é um deserto tudo ao redor de Madrid, é deserto. Uma vez, toda a Península Ibérica era uma floresta. Quem foi lá? Os romanos. Os romanos tiveram um momento e falaram, a gente não quer só ter toda a terra, a gente quer ter todos os mares. Isso que levou a criarem um monte de navios. E para fazer os navios, eles começaram a destruir florestas na Europa inteira, no Líbano inteiro, em todas as regiões próximas do Mediterrâneo. Destruíram tudo. E isso claramente gerou mudanças climáticas absurdas. Impactou de uma forma incrível. A gente não está falando somente de hoje. Os romanos impactaram no clima da área mediterrânea de uma forma fortíssima. Fortíssima. Hoje a gente continua. E a gente não pensa que o que vai ser de consequência pelo futuro vai ser dramático. Tá? E a gente é muito triste ver isso. Que a gente continua fazendo isso de século por século. Você vai na Nova Zelândia e você fala, nossa, a Nova Zelândia é linda, é verde, é tudo selvagem. Bom, gente, eu viajei para toda a Nova Zelândia, passei vários meses, achei o lugar mais triste da Terra. Sabe por quê?
A Nova Zelândia era toda coberta de um árvore maravilhoso, tipo o baobab, que chama kauri. Kauri. Era toda coberta, do sul até o norte. Toda coberta de kauri. Era uma floresta enorme, de árvores gigantescas. Gigantescas. Hoje você vai na Nova Zelândia, você encontra 1.000, não tem nem 1.000, 900 e qualquer coisa. Kauri. Estão em uma ilha dentro de um rio. Então, sendo que o rio é uma ilha dentro de um rio, ela ficou preservada. Por quê? Os ingleses queriam ganhar em cima dos maoris. Eles não estavam conseguindo ganhar em cima dos maoris. Não estavam. Os maoris eram... Dentro da floresta, os maoris ganhavam dos ingleses. Também se não tinha armas, também se ganhavam sempre. Levaram doença, levaram tudo que podiam levar, não ganhavam dos maoris. O que começaram a fazer? Queimaram tudo. Tudo começaram a queimar. Tudo. Tudo que encontravam queimar. Os maoris não tinham mais onde fugir. Então, a única área que se preservou é uma ilha, porque é coberta, é toda circundada de água. Legal. E daí é uma tristeza, você vai lá, é tudo maravilhoso, tudo verde, e não tem nada. Então, a gente tem que preservar a natureza. Nós temos um bom exemplo aqui no Brasil mesmo, né? Que é o pinheiro da araucária, né? Que é o símbolo do estado do Paraná, né? Que é o pinheiro do Paraná, que cobria uma grande floresta que cobria aí desde o Rio Grande do Sul, chegando até o sul do Rio de Janeiro, né? Cobria São Paulo, cobria Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E hoje em dia nós temos pequenos espaços onde o pinheiro da araucária ainda permanece vivo, né? E a cultura do pinhão também permanece viva em alguns locais aí, principalmente do sul do Brasil, mas foi uma floresta que foi destruída e que esse impacto ficou meio que permanente, né? Aí, como a gente está falando em questões de impacto e sociedade, Luiz, como que você vê os trabalhos que são gerados por você e pelo seu grupo no que diz respeito à importância direta para a sociedade? Bom, eu sempre tento de alinhar os meus trabalhos dos meus alunos e do meu laboratório em relação com a sociedade, com o interesse da comunidade. A gente não pode fazer pesquisa acadêmica e deixar somente para nós. Eu acho que é muito importante a gente sempre ter o fim do que a gente faz, é ter um objetivo científico. Então, tem uma pergunta científica. Essa pergunta científica mais é próxima com a necessidade da sociedade, melhor é. Tá? Então, eu acho que, para isso que eu gosto de disciplina, de geologia aplicada, geofísica aplicada, de coisas aplicadas, porque a gente tem que aplicar as nossas conhecimento, a nossa pesquisa. É fundamental ter teoria. É fundamental fazer estudo, às vezes, pioneiro de coisas que são intrínsecas e a gente não vê a utilidade mais para frente. Mas o que é genial, o que é legal, é tentar de construir em cima dessas pequenas coisas que são mais pontuais, que a pessoa poderia fazer mais. Por que essa bactéria metotática é interessante? Então, entender a importância das bactérias metotáticas pela sociedade. Então, isso é o desafio. Então, o nosso conhecimento de pesquisadores, de cienciados, de pessoa que faz ciência, tem que chegar até as pessoas normais, até a criança, até os velhinhos, para isso que eu gosto sempre de fazer muita também extensão, e compartilhar com escolas, com pessoas que não trabalham com pesquisa somente, e fazer divulgação da ciência, porque
Isso também é um fator muito importante no processo científico mesmo. Tá joia, Luiz. A gente já está chegando para o final da nossa entrevista, né? Então, eu quero agradecer novamente o professor Luiz Giovanni por estar aqui conosco no canal Abeco Consciência. Também quero agradecer as pessoas que nos assistem, que têm nos acompanhado frequentemente, né, no canal. Então, muito obrigado a todos vocês. Luiz, você quer complementar alguma coisa que ficou para trás aí da nossa entrevista e que você queria fechar antes de eu fazer as perguntas finais? Pode fazer as perguntas finais. Certo. Já Nós estamos aí já nos preparando, né, para o 18º Congresso da ABEQUA, Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, que será realizado o ano que vem, 2022, em Porto Seguro, presencialmente, né? Então, temos fé e esperança que, a partir do ano que vem, as coisas estejam normalizadas, os embarques voltem a acontecer, os trabalhos de campo voltem a acontecer para apoiar essa ciência brasileira, né? Ciências naturais, geociências, oceanografia, e também os congressos. E a ABEQUA é um congresso muito peculiar no sentido de que ele congrega pesquisadores relacionados ao quaternário e que notadamente se vem e revém de 2 em 2 anos. Qual a importância da ABEQUA para você, Luiz, e da década dos oceanos? Então, essa é uma coisa muito importante, porque esse tipo de associações permitem de juntar pesquisadores, e não somente pesquisadores, e treinar os alunos. Então, acontece uma compartilhamento de ideias, de pesquisas, de conhecimento a alto nível, e essas oportunidades são únicas e são extremamente boas, são extremamente profícuas, tanto pelos professores, tanto pelos alunos, tanto para quem a pesquisa e a ciência vem só tentando de entender, então ver de fora. Então, eu acho que são extremamente importantes. O estudo do quaternário é provavelmente um dos períodos mais complexos, mais importantes, porque é praticamente tudo o que aconteceu de mais imediato na nossa vida. Então, como a gente vê hoje a morfologia das colinas, da linha de costa, das ilhas, é tudo relacionado com o que aconteceu no quaternário. Então, é a história mais próxima, geológica mais próxima da gente. Então, precisa estudar muito, precisa ainda entender muita coisa, é provavelmente um dos intervalos temporais geológicos mais complexos. E eu agradeço muito que exista esse grupo de pesquisa que trabalha e estuda juntamente esse período. E a década dos anos, espero que seja uma oportunidade muito grande pela sociedade e de entender a importância dos oceanos e para os pesquisadores, para os cientistas, conseguir comunicar e marcar no coração das pessoas a importância do mar. O mar não pode a gente ver, a sociedade ver o mar somente a praia quando a gente vai uma semana por ano, ou ser aquele meio para jogar cabos de internet que vão do outro lado do mundo, ou somente um lugar onde a gente irá extrair petróleo, jogar navio que vão do outro lado do mundo, levando toda a tecnologia, tudo que a gente tem que usa hoje, passa tudo pelo mar. Não é somente isso, mar. O mar não é somente um enorme vasca de água que está ao redor dos nossos continentes. O mar é feito de vida. O mar é feito de resourça. O mar é feito de um equilíbrio extremamente complexo, que a gente conhece ainda muito, muito, muito pouco.
que a gente ainda tem que conhecer muito, que a gente tem que descobrir nos detalhes, porque uma junção de animais, de geologia, de atmosfera, de ondas, vários fatores que interagem entre eles, em forma integrada. A gente não pode resolver, vamos ver somente as ondas, vamos ver somente o sedimento, vamos ver somente os peixes. Não, eles interagem tudo junto. Então, é um ambiente extremamente complexo, extremamente importante para a sustentação do homem. A gente não pode viver sem mar. E, ao mesmo tempo, o mar representa também uma forma de resource. E a gente, cada dia mais, tenta de usar a onda do mar, a maré, ou também resource minerária, o petróleo, diamante. São todas resources que vão vir do mar. Então, o mar representa também uma grande fonte. A gente tem que aprender do mar. O mar é um objeto com grande sabedoria, que sabe muito. E a gente tem que respeitar o mar. A gente não pode ir só lá, usar, destruir e ir embora. Isso não pode mais acontecer, porque as consequências podem ser terríveis. Não vai ser somente a Espanha sem árvore, ou Israel e Líbano sem árvore. As consequências de fazer algumas coisas erradas no uso das resources marinhas pode ter consequência dramática, mas dramática, muito dramática. Dramática do senso daqueles filmes catastróficos americanos, onde não chega, sobe de repente o nível do mar, acontece tsunami, se gela tudo. Isso são consequências que podem acontecer se a gente não cuida bem do mar. O mar é o nosso pulmão. O mar é o lugar onde tudo vem e tudo vai. Então a gente tem que cuidar muito do mar. Tá certo, Luiz. Então, deixe uma palavra final para nossos seguidores aqui do canal. Lembrando que os dados do professor Luigi, a instituição, o grupo de pesquisa, vão estar aí na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato com ele, né, e estreitar as relações. Então, é só clicar aí nas descrições para obter as informações. Então, deixe uma palavra final para encerrarmos. Bom, eu agradeço muito, Ricardo, pela oportunidade de participar desse série de eventos muito legais. A gente está em condições atípicas, isso faz dar a oportunidade de a gente se conectar com os pesquisadores, alunos que estão pelo Brasil inteiro. Então, agradeço muito dessa oportunidade, dessa ideia, do tempo que ele dedica nisso. Eu estou muito feliz de ter feito parte disso e de ter compartilhado com você um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência de vida, de pesquisador e de vida. Bacana, Luiz. Muito obrigado. Nós que agradecemos a tua presença aqui no canal Abeco a Consciência. Seguimos em frente que a vida não espera. Tchau. Com certeza. Um abraço, tchau, se cuidem.